Imagine um jogador que não apenas brilhava nos gramados, mas também encantava com sua inteligência e visão revolucionária sobre o esporte e a sociedade. Uma liderança que mudou a história do futebol e da política. Sócrates transcendeu a camisa 8 e se tornou um ícone de liberdade e democracia. Um amante do socialismo que se deixou levar pela utopia relatada em livros que inspiraram seus ideais. Existem jogadores que deixam marcas no futebol apenas pelos seus gols e conquistas. E existem aqueles que transcendem o esporte, tornando-se ícones da cultura e da história de um país. No Brasil, que respira futebol, teve um homem, uma lenda que se tornou um símbolo de genialidade dentro e fora dos gramados. Um pensamento crítico à frente de seu tempo e conciliava a vida de atleta com a de médico e militante de esquerda. Vamos contar sua história de uma forma que nunca antes foi contada. A vida como ela é, nua e crua, sem contos de fada. Como tantos artistas e pensadores brilhantes, Sócrates carregava consigo batalhas internas que aos poucos tornaram-se cicatrizes difíceis de apagar. Dentro de campo era poesia em movimento. Cada toque na bola parecia uma obra de arte. Mas fora dele, havia uma outra batalha. A luta contra o álcool. Fique até o final, porque hoje vamos relembrar sua trajetória e o legado que o doutor da bola deixou. Sócrates brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira nasceu em 1954 em Belém do Pará. Ainda criança se mudou para o interior de São Paulo com os pais e seus irmãos. Santista desde pequeno. Começou a jogar bola na várzea e o Botafogo de Ribeirão Preto chamou para fazer parte da base. Após concluir o ensino médio, decidiu fazer faculdade e a medicina foi a área escolhida pelo jovem. E uma dúvida pairava sobre sua cabeça: seguir os estudos ou jogar futebol? Sócrates fez diferente. Optou pelas duas coisas e em 1974 foi alçado para o time principal do Pantera. No campo, Sócrates era diferenciado, destacava-se dos demais, com 1,92 de altura e uma habilidade fora do convencional, e uma arma que sabia utilizar como poucos: seu toque de calcanhar. Ele utilizava muito esse recurso e eram passes com intenção de fazer a bola chegar ao ataque com mais velocidade, pegando os adversários de surpresa. Com suas passadas largas e o toque refinado, encantava quem via seu jogo. Um doutor no time de Bando de Loucos. Em 1978, o Corinthians estava aliviado, pois um ano antes havia saído de uma fila de 23 anos sem conquistar um título. E para presentear sua torcida, Sócrates foi contratado após fazer um excelente Paulistão daquele ano. Sua adaptação foi gradativa, pois aos olhos da torcida, o magrão parecia um bonecão do posto, todo desengonçado. Mas a cada jogo, a cada gol, a fiel torcida percebia que ele era diferente e que a camisa alvinegra se tornou uma segunda pele. Em 1980, o Brasil ainda era comandado pelo regime militar, e Sócrates, cansado das injustiças e opressão contra as opiniões diferentes, resolveu instaurar um Estado democrático dentro do Corinthians, conhecida como Democracia Corintiana. Um movimento que defendia a participação coletiva nas decisões do clube, em contraste com o regime militar na época. Os jogadores do Corinthians passaram a decidir juntos todas as questões do time, desde contratações até horários de treinos, e cada integrante do grupo tinha direito a voto, independentemente do cargo ou status dentro do elenco. Os líderes desse movimento foram Sócrates, Casagrande e Vladimir, e transformaram o Corinthians em um símbolo de liberdade. No entanto, houveram controvérsias no movimento, pois os jogadores que não apoiavam eram deixados de lado e não faziam parte do grupo. O time estampava mensagens em suas camisas apoiando a luta por eleições diretas no Brasil. Além do impacto político, a democracia corintiana mostrou que era possível ter um ambiente de trabalho mais justo aos olhos de Sócrates. Ele acreditava na luta contra a desigualdade e na necessidade de uma sociedade mais justa e democrática. Sua inspiração através da visão política se refletia no movimento. Ele se identificava como socialista e comunista no sentido pleno da palavra. Uma ideologia que na teoria seria um mundo perfeito. Mas na prática, a história evidencia fatos horríveis cometidos por aqueles que tomaram o poder prometendo uma sociedade igualitária, mas se perpetuaram no poder sem chance ao contraditório, ou seja,
indo na contramão da democracia. Sócrates era tão encantado com o regime de Cuba e tinha um carinho especial por Fidel Castro que até colocou o nome de um de seus filhos como Fidel brasileiro. Pretendia mesmo fazer uma homenagem ao Fidel Castro? Sim, sim. E por quê? Porque ele representa o meu sonho de sociedade. Ainda hoje? Sempre. Sócrates estava obcecado pela política e liderou o movimento Diretas Já, ao lado do jornalista Juca Kfouri e do radialista Osmar Santos. Esse movimento arrastou milhões de pessoas às ruas para exigirem o direito de votar para presidente. Se filiou ao PT, e Lula ficou tão impactado com as ideias dele que, anos mais tarde, decidiu se candidatar à presidência do país. Dentro de campo, o Corinthians foi tomado pelo movimento e os jogadores entraram em uma sinergia e conquistaram o bicampeonato paulista em 82 e 83. Na Copa do Mundo de 82, Tele Santana fez um mesclado de jogadores para ficar de bem com a imprensa bairrista. 3 jogadores do São Paulo, Valdir Pérez, Oscar e Serginho Chulapa. 3 jogadores do Flamengo, Júnior, Leandro e Zico. 3 jogadores do Atlético Mineiro, Éder, Luizinho e Cerezo. E finalizando a lista, Falcão do Inter e Sócrates do Timão. Até hoje esse esquadrão é uma referência de futebol arte e Sócrates foi o capitão, o comandante dentro de campo. Infelizmente o Caneco não veio. Mas todos eles estão na história. Fiorentina resolveu reforçar seu time, depois de ver a Udinese contratando Zico, a Roma trazendo Falcão que veio do Inter para ser coroado o 8º rei de Roma e de quebra. Ser campeão italiano depois de 40 anos. E se você quer conhecer a história de Falcão, depois desse vídeo, te convido para ver a homenagem que fizemos a ele. A Fiorentina contratou Sócrates para ser o maestro daquele time, que contava com o argentino Daniel Passarella. Sua adaptação foi horrível, ele não se acostumou com a vida pacata da cidade, que mais parecia um museu a céu aberto. O doutor, que gostava da vida boêmia, estava triste e em 86 resolveu deixar de lado 2 anos de contrato, abrindo mão de receber milhões. Em 86, Tele Santana voltou a comandar a seleção brasileira e decidiu dar uma chance para os remanescentes de 82, Zico, Falcão e Sócrates. Os 3 já estavam em declínio físico e as lesões eram mais constantes. A eliminação precoce para o Pot. França crucificou Sócrates devido ao pênalti perdido e por isso nunca mais vestiu a amarelinha. No mesmo ano ele foi para o Flamengo para jogar ao lado de Zico, mas em um ano eles jogaram apenas 0 e 1 jogo, pois quando um estava jogando, o outro estava lesionado. No final da carreira, Sócrates foi jogar em seu time do coração, o Santos. Mas o corpo começou a sentir os impactos. O mesmo físico que suportava longas jornadas em campo, aos poucos, dava sinais de desgaste. O álcool, que parecia ser um refúgio, passou a cobrar seu preço, e ele resolveu se aposentar em 89 pelo clube que iniciou sua vida futebolística no MISI, interior de São Paulo. Em sua carreira foram 521 jogos e 271 gols. Dentro de campo foram poucas conquistas, mas fora dele, seu legado é lembrado até hoje. Após pendurar as chuteiras, retomou a profissão de médico especializado em medicina esportiva. Mesmo com a saúde fragilizada, Sócrates nunca perdeu seu espírito crítico, sua visão aguçada e sua paixão pelo Brasil. Esse inquérito a ser instaurado, você acha que isso tudo pode atrapalhar na Copa do Mundo no Brasil? Tomara que atrapalhe, porque Por quê? Essa Copa do Mundo está muito mal ajambrada, né? Está muito mal organizada. Em que sentido? Em todos os aspectos. Nós estamos nos preocupando basicamente com estádios, construindo um caminhão de estádios, que particularmente acho um desperdício. Nós temos carências muito mais importantes. Alguns desses estádios se tornarão, sei lá, cemitérios de queros-queros. Porque futebol não tem em Cuiabá, futebol não tem em Natal. Lutou até o fim, carregando consigo um legado imenso de talento, inteligência e humanidade. Pois, como todo grande ídolo, ele foi acima de tudo humano, com suas grandezas e suas fragilidades, como qualquer um de nós. Sua história não é apenas sobre futebol, mas sobre a intensidade da vida.
Seu nome continua eterno, não apenas pelos gols, mas pela forma como viveu, sem arrependimentos, sem máscaras e sempre fiel às suas convicções. Foi um mestre de jogadas impossíveis e de ideias grandiosas. Com um passe de calcanhar, desmontou defesas e com uma frase certeira, desafiava o sistema. Sua mente jogava tão bem quanto seus pés. Hoje, seu legado pulsa no coração de quem vê no futebol algo maior que um espetáculo, uma ferramenta de mudança, uma expressão de coragem. Sócrates nunca se preocupou em ser imortal, mas se tornou eterno. Não apenas pelos gols, mas pela inspiração. Como um socialista raiz, não acumulou riquezas nem grandes patrimônios. Sócrates continuou com seu engajamento e lutando pelas causas sociais, mesmo quando a esquerda assumiu a presidência do Brasil. Com seu amigo Lula, o Magrão foi honesto em seus julgamentos e foi um ferrenho crítico ao governo. Uma curiosidade: para quem não sabe, Sócrates é irmão de Raí, eterno craque do São Paulo, e até hoje muita gente se pergunta quem jogou. Mas deixe nos comentários. Sócrates faleceu em 2011 em decorrência de um passado regado a muita cerveja e cigarro. Você se diria um alcoólatra ou não? Não, por causa disso. Mas você bebia todos os dias? Não, todo dia não, mas gostava de uma companhia de uma cervejinha. De um Companhia copo de uma cervejinha, já deu eu poesia gostava, aí. Eu gostava, sempre gostei. Mas eu não apregoo isso para ninguém, pelo contrário, eu acho que o álcool ele é extremamente perigoso. Eu quero morrer num domingo e o Corinthians sendo campeão. E foi isso que aconteceu. O Timão enfrentou o Palmeiras pelo Brasileirão. E a vitória deu o título daquele ano. E aí, gostaram do vídeo? Então se inscreva e deixe o like e compartilhe. Juntos na torcida, o Brasil por um gol, sim. Futebol